ciumento que amor. Existe um amor, existe um amor mais ciumento que amor. E a minha vida ele confere. E a minha vida ele governa. E esse amor veio a mim com seus olhos em chama. E eu perguntei sobre os seus olhos, o quê? Sorrindo me disse: o fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, Deus nunca é vencido, nunca é vencido. Vamos mais forte. O fogo nunca dorme, o fogo nunca apaga, nunca apagará. Deus nunca morre, nunca é vencido. De geração em geração, nunca é vencido. De eternidade em eternidade, de geração em geração, nunca é vencido. Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Alto, mais alto, alto. Ei! Alto! Alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome, levantamos, alto, alto, mais alto, alto, mais alto, levantamos o teu nome. Tudo que eu tenho, tudo que eu tenho.
de tudo. Não, a gente abaixou. Você tá fazendo a transição, Clau. Ainda não. Você mexeu na chavinha da transição, tá aparecendo a imagem de fundo. Tá. É, tá sem som mesmo. Não, tá sem som, eu tirei a música. Eu tirei a música. Agora, quando você começar a tocar teclado aí e falar, já vai sair.
Queridos, boa noite, a paz do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos dando início ao nosso culto, hoje quarta-feira, são 7h45. Você que está com a gente, aguardando, o nosso desejo é, aos poucos, utilizar os recursos tecnológicos e, na abertura do nosso culto, poder dar esse tempo para que os irmãos possam entrar, comentar, compartilhar. E eu espero em Deus que tanto nós aqui como você na sua casa, que você possa dedicar essa próxima hora e meia a este culto que nós vamos prestar ao Senhor. Eu sempre digo que a ideia não é que você assista ao culto, mas a ideia é que você preste o seu culto ao Senhor aonde você estiver. Você que tem oportunidade, junte a sua família. Você que tem oportunidade, aproveite esse momento, como se nós estivéssemos reunidos na igreja. Esse tempo de pandemia, hoje nós chegamos a 300 mil mortes. Esperamos em Deus que aos poucos nós possamos ver menos casos, aos poucos nós possamos ver menos mortes, enfim, que o nosso Deus tenha misericórdia da nossa nação, das nações da terra, e que em nome de Jesus, tanto eu, você, nossas famílias, nesse tempo, possamos nos cuidar. Você que está conosco, eu espero que você esteja ouvindo bem. Se você puder deixar nos comentários se você nos ouve bem, se está tudo em ordem. A gente está já há algum tempo testando uma nova tecnologia, novos recursos. Então que vocês nos deem esse feedback nos comentários, para que a gente tenha certeza que nos ouvem e que está tudo em ordem, tanto a imagem, o som. Bom, queridos, se você puder abrir a sua Bíblia comigo em Efésios, no capítulo de número 3. Efésios, capítulo de número 3. A partir do versículo 14, Efésios capítulo 3, a partir do versículo 14. Se você encontrou, diga aleluia. O apóstolo Paulo diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Oro para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. E oro para que, estando arraigados e fundados em amor, possais perfeitamente entender, com todos os santos, qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Versículo 20 diz:
aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém, queridos? Que essa palavra nessa noite nos ajude. O apóstolo Paulo orava pela igreja em Éfeso. Por esses dias nós temos orado pelos irmãos, irmãs, pela igreja, por tudo aquilo que o Senhor tem confiado a cada um de nós, nesse lugar, na nossa região, enfim, e naquilo que o Senhor nos permite, através do trabalho missionário, até mesmo em outras nações. Nós sempre falamos de uma paz que excede todo entendimento, mas nesses versículos a palavra do Senhor, no versículo 19, diz de um amor que excede todo entendimento. Então, que a paz que excede todo entendimento, mas também o amor que excede todo entendimento, nos alcance nesses dias difíceis, nos alcance em meio a esse momento de pandemia que tem se estendido. E eu espero em Deus que eu, você, nós e a nossa casa possamos estar guardados pela boa mão do Senhor sobre as nossas vidas. Eu quero convidar você a orarmos, a consagrarmos ao Senhor esse tempo e termos a certeza de que Ele é poderoso para fazer muito mais, infinitamente mais, daquilo que nós pedimos ou pensamos. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça e vamos orar. Vamos consagrar ao Senhor o que somos, o que temos, em nome de Jesus. Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós queremos apresentar e queremos consagrar a Ti tudo aquilo que somos e tudo aquilo que temos. Senhor, nós convidamos o Teu Espírito para que tenha toda a liberdade, seja aqui, seja em cada lugar aonde os Teus filhos e filhas, ó Pai, consagram nesta noite o seu tempo, dedicam ao Senhor aquilo que são, aquilo que têm. Espírito de Deus, envolve-nos neste lugar, aonde os Teus filhos se reúnem. Senhor, em nome de Jesus, permita, Pai, que este culto seja para honra, para glória, para o louvor do Teu nome. A Ti nós queremos entregar, Senhor, todos os nossos anseios, todas as nossas preocupações. Nós queremos que a paz que excede todo entendimento possa recair sobre as nossas vidas. E assim, Senhor, também este amor, ó Pai, que o mundo não é capaz talvez de entender. Esse amor, ó Pai, que o Senhor provou a cada um de nós, tendo morrido por nós quando éramos ainda pecadores. Levantamos a nossa voz, levantamos as nossas mãos e a Ti queremos dar, Senhor, muito além do que uma canção, mas Te oferecer, Senhor, a nossa vida, o nosso louvor, nossa adoração, como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, o nosso culto racional, no nome de Jesus. Se você concorda, diga amém. Enche aí os comentários com o seu amém e vamos celebrar ao Senhor no nome de Jesus. Minhas lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro.
As muitas águas não podem me afogar, não. Estou esperando tua luz em meio à noite. Oh, mas eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu sei que tenho crido, também sei que és poderoso pra fazer infinitamente mais. Oh, 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 oh. Minhas lágrimas enchem os seus odres, meu clamor está escrito no seu livro. As muitas águas não podem me afogar. Estou esperando tua luz em meio à noite. Oh, mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Diga mais uma vez, diga. Mas eu sei que tenho crido, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Mas eu sei que tenho, eu sei, também sei que é poderoso pra fazer infinitamente mais. Oh, 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 Aleluia! Você pode escrever aleluia, você pode dizer aleluia onde você estiver. Celebre ao nome do Senhor, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós queremos exaltar o teu nome, Senhor. Nós queremos engrandecer o teu nome. Queremos glorificar o teu nome, porque reconhecemos, ó Pai, quão poderoso tu és. Se você pode, levante a sua voz conosco e diga assim: estás assentado no trono, e ao Cordeiro
Seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. Séculos dos séculos. Diga ao que estás assentado no trono, que ao Cordeiro. Você pode levantar a sua voz, diga: seja o louvor, diga, seja a honra, seja a honra, seja a glória, domínio, seja o domínio. pelo século dos séculos. Poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. quantos podem levantar as suas mãos e declarar: Poderoso Deus, quantos anseiam por Ele? poderoso Deus, Poderoso Deus, poderoso Deus, minha alma anseia por ti. diga conosco ao que estás Sentado no trono, e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, seja a glória, seja o domínio. pelos séculos dos séculos. Poderoso Deus, poderoso Deus, poderoso
por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus. Feche os teus olhos, levante a sua voz a Ele e diga: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Poderoso Deus, poderoso Deus, yeah. Poderoso Deus, yeah. Minha alma anseia por ti. Por ti, minha alma anseia por ti, minha alma anseia, minha alma anseia por ti, 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 minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti, minha alma anseia, anseia. Costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. Minha alma anseia por ti, Como a costa suspira pelas águas, minha alma anseia por ti. minha alma anseia por ti. Anseia por ti, ansiamos por ti, Senhor. Como a costa anseia por água, anseio. Minha alma anseia por ti, Minha alma anseia por ti, minha alma anseia por ti. Senhor, só por ti.
nossas vidas. Precisamos de Ti, Senhor. Sede de Ti, Senhor. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Eu não mereço tua misericórdia, mas tu vieste de longe, escutei tua voz chamando meu nome. Deixou tudo que tinha para perdoar o mundo pecador. Meu Salvador, meu resgatador, minha vida te dou. Redentor, livraste-nos a mim, livraste a mim, Senhor. Meu resgatador, eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Eu me prostro a Teus pés, vida te entrego.
resgatador, minha vida te dou, Redentor, livrastes a mim, livrastes a mim, Senhor. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Eu me prostro aos teus pés, a minha vida te entrego. Eu entrego. Faça isso nessa noite. Se prostre aos pés do Senhor aonde você estiver. Se você puder fechar os teus olhos aonde você estiver. Se nós pudermos juntos nos prostrarmos. Eu queria junto com você nessa noite levantar um clamor ao Senhor. Se você pudesse colocar de joelhos. Se você quiser permanecer sentado, se você quiser permanecer em pé, da forma que você entender que é possível, eu queria junto com você nesta noite orar pela nossa nação, orar pelas nações da terra. Nós temos inúmeros pedidos de oração de irmãos, irmãs, muitas vezes seus familiares, seus amigos, tantas pessoas próximas que muitas vezes estão sendo acometidas por causa da Covid. Mas não é só isso que está acontecendo. Existem pessoas que muitas vezes isoladas estão sofrendo, depressivas, muitas vezes desmotivadas, desesperadas. Que o Espírito Santo, que o Espírito de vida, que o Espírito de ressurreição, quem sabe nesta noite, entre na sua casa, entre no lugar onde você está, que a vida que há no Senhor, que o fôlego de vida, como está escrito, tudo que tem fôlego de vida louve ao Senhor, que o sopro de vida, que o Espírito de Deus, que o seu vento impetuoso possa alcançar a sua vida, o lugar que você está, e que nós possamos levantar a nossa voz em louvor e adoração, e que nós possamos olhar para tudo isso e ter a certeza de que nada foge do controle do nosso Deus. Por isso é diante dele que nós devemos nos prostrar, por isso que é diante dele que nós devemos nos humilhar. Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, aquele que abriu o caminho através do seu sangue, é que nós nos colocamos diante de ti. Senhor, eu oro nesta noite juntamente com teu povo, e te peço de todo o meu coração, e te pedimos de todo o nosso coração, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Senhor, do Brasil, de cada brasileiro, de cada homem e de cada mulher, de cada família, pessoas que muitas vezes estão sofrendo num leito de hospital, pessoas que estão sofrendo muitas vezes no leito de uma UTI, e tantos outros que estão sofrendo, Pai, porque ainda não conseguiram esta oportunidade, e estão à espera, muitas vezes nos corredores, alguns até muitas vezes numa maca, muitas vezes no chão. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia deste povo, Senhor. Perdoa-nos, ó Pai, por aquilo que nós muitas vezes fazemos, que entristece o teu coração. Nós queremos, ó Pai, como nação, Senhor, nos voltarmos para ti,
Como nação nós queremos, ó Pai, estarmos prostrados aos teus pés. Nós queremos declarar, Senhor, que o Brasil, ó Pai, não é o país do futebol ou o país do carnaval, mas nós queremos declarar que o Brasil, ó Pai, é um país, Senhor, onde existem homens e mulheres que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, tem misericórdia da nossa nação, tem misericórdia, Senhor, das nossas autoridades. Nós oramos, Senhor, pela vida do nosso presidente. Nós oramos, ó Pai, pela vida de cada um dos seus ministros. Nós oramos, Senhor, por cada um dos senadores, deputados, governadores, prefeitos. Nós oramos pelas autoridades do nosso país e pedimos, Deus, em nome de Jesus, tua palavra diz que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, reina sobre o nosso país e tenha misericórdia, Senhor, de todos os nossos erros, de todos os nossos pecados. Tenha misericórdia, Senhor, de todo o autoritarismo humano. Tenha misericórdia, Senhor, e muda, Pai, este cenário de morte. Nós colocamos a nossa confiança em Ti. Tua palavra diz que muitos confiam em carros, muitos confiam em cavalos, mas nós fazemos menção do Senhor. É em Ti que nós colocamos a nossa confiança. Nós cremos, ó Pai, que é o Senhor quem dá sabedoria ao homem, que é o Senhor, ó Pai, quem abre o nosso entendimento. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o Deus que nos sara. Nós cremos, ó Pai, que se esta vacina, Senhor, há de abençoar, ó Pai, o teu povo, então ela vem de Ti. Se homens derem glórias aos outros homens, nós daremos glórias ao Senhor, porque nós sabemos, ó Pai, que todo dom vem de Ti. Todo dom, todo conhecimento vem de Ti, vem do alto. E nós queremos nos colocar diante de Ti. Tem misericórdia, Senhor, do Brasil. Tem misericórdia, Senhor, de cada brasileiro. Abençoe as nossas autoridades civis. Abençoe, Senhor, as nossas igrejas. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, eu oro, Senhor, pela igreja, o Brasil para Cristo em Cotia. Cada uma das suas congregações, cada um dos seus dirigentes, cada um dos nossos obreiros, cada um dos nossos membros, toda a nossa diretoria regional, estadual, nacional. Senhor, nós oramos, ó Pai, pela saúde dos nossos pastores, pela saúde das suas famílias, pela saúde dos nossos obreiros, pela saúde dos nossos membros. E estendemos esta oração, Pai, à nossa cidade, estendemos a nossa oração ao nosso estado, estendemos a nossa oração à nossa nação. Abençoa, Senhor, como a Tua palavra diz: se o Teu povo que se chama pelo Teu nome se humilhar e orar, e buscar a Tua face, e se arrepender dos Teus maus caminhos, Tua palavra diz que o Senhor ouviria dos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Sara a nossa terra, Senhor. Abençoe a nossa nação. Abençoe as nações da terra. Abençoe, Senhor, toda a América do Sul, a América Central, América do Norte, Europa, África, Ásia, Oceania. Abençoe, Senhor, todo homem e toda mulher, porque a Tua palavra diz que o Senhor não faz distinção de cor, de raça, de língua. O Senhor é o Deus que não faz acepção de pessoas. Então, Pai, nós não estamos aqui preocupados com branco, preto, direita, esquerda, mas nós estamos aqui, ó Pai, buscando um Deus que não faz acepção de pessoas. Então abençoa, Senhor, as nações da terra. Tua palavra diz que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Tu és o Senhor. Os nossos joelhos se dobram e a nossa língua confessa: Tu
Tu és o Senhor das nações. Tu és o Senhor do Brasil. Tu és o Senhor desta igreja. Tu és o Senhor das nossas vidas. É a Ti que nós rendemos toda a honra. É a Ti que nós rendemos toda a glória, todo louvor, todo domínio, toda a majestade. Ou diga a Ele assim comigo, diga: eu me prostro aos Teus pés, a minha vida Te entrego. Oh, eu me prostro aos Teus pés, a minha vida Te entrego. Cante a Ele, diga: Meu Salvador, meu Rei exaltado, minha vida Te dou. Redentor, livrastes a mim, diga: livrastes a mim, Senhor. eu me prostro aos Teus. Se prostre diante dele, como a palavra diz: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele prestarás culto. Oh, Espírito de Deus, abençoe cada casa e cada família representada, todos aqueles que participam desta programação. Nós queremos abençoá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você concorda, diga amém. Que você encha os comentários de amém, que você encha os comentários de aleluia. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia. Amém, querido. Você que está com a gente, seja bem-vindo nesta programação. Eu quero agradecer a Deus pela vida do Mate, pela vida do Márcio, do Paulo César, pela vida do Mal. Quero fazer menção aqui de 2 lindões que não estão com a gente hoje por suspeita de Covid, por se preservarem nesse momento tão delicado. Tanto o nosso amado Joãozinho, né? Como também o nosso amado Leandro, seu cunhado, foi diagnosticado com Covid. Então, tanto ele, Marli, Alane, sua família, por zelo por nós, e claro que por ele também, nossa oração, nosso clamor, e que a boa mão do Senhor cuide deles, que tenham, se assim Deus permitir, não é? A certeza de que não estão, ou se porventura estiverem, que tenham uma pronta recuperação para a glória de Deus. Eu queria fazer menção aqui, mais uma vez, da família do nosso amado Tenório, que perdemos no domingo, um dia muito delicado para todos nós, mas a certeza que, mesmo num dia tão difícil, tão delicado, o lugar que nós deveríamos estar era aqui, prestando culto ao Senhor, e de alguma forma podendo trazer uma palavra de consolo a todos aqueles que sofreram com a perda do nosso amado. Fica a nossa gratidão a Deus pelo tempo que pudemos viver ao lado dele. E fica também nosso pedido de oração para que o nosso Deus cuide da Ione, da Nath, que foi diagnosticado com Covid, estão em tratamento. E nós esperamos em Deus que tenham logo uma pronta recuperação e possam estar, né, vivendo a vida debaixo da bênção do nosso Deus. Os nossos sentimentos mais uma vez a toda a família do seu Tenório. Eu queria fazer menção aqui também, o pastor Eduardo, que perdeu sua tia,
E na verdade nós queremos expressar os nossos sentimentos à Fê, queremos expressar os nossos sentimentos ao Enilson, a família Klein como um todo, e que o nosso Deus possa trazer todo o consolo a cada coração. Eu queria também fazer menção e pedir que nós continuássemos orando pelo Fábio, pela Larissa, pela Clarinha. A Clarinha esses dias precisou ser internada. Nós estávamos preocupados com a Larissa, de repente a Clarinha não estava bem, graças a Deus estão melhorando, mas a nossa oração pelo nosso amado irmão Fábio, Larissa e a nossa amada Clarinha. A nossa oração pela família da Lígia, Alisson e Jéssica, que foram diagnosticados com Covid. Então, todo um cuidado que a família tem tido, que o Senhor abençoe Alisson, Jéssica e toda a família da nossa amada irmã Lígia. Também o nosso pedido de oração, pastora Nilza está um pouco melhor, mas ainda muito fraca, precisa ser alvo das nossas orações, como nossa amada irmã Elaine também, esposa do nosso amado irmão Natanael, que nós possamos continuar orando, clamando ao Senhor pela pronta recuperação de cada uma delas. E eu queria, de uma forma muito especial, pedir que nós continuássemos orando e intensificássemos a nossa oração pela vida da dona Vânia, internada, entubada, tem reagido à medicação, a última notícia que nós tivemos, mas continua precisando da nossa oração, do nosso clamor, que a boa mão de Deus faça daqueles médicos instrumentos para que ela tenha logo uma recuperação e possa estar ao lado da sua família e ao lado de nós também, que aprendemos a amar a vida dessa nossa amada. Quero aqui fazer menção da família da nossa amada missionária Samara, do nosso amado presbítero Deja. Hoje a Samara nos fez um pedido de oração muito especial, e logo depois, depois de alguns minutos, enfim, ela nos deu uma resposta que, para a glória de Deus, a cunhada dela está bem, e isso trouxe muita alegria, porque às vezes nós ficamos desesperados, como a notícia mal, quando o dia mal bate na nossa porta, às vezes o desespero vem, mas eu louvo a Deus, porque nós temos um Deus que nos dá esperança, e como é gostoso a comunhão dos irmãos, que muitas vezes nós encontramos, a possibilidade de orarmos, de clamarmos, e obrigado pela igreja que tem orado e clamado por todos esses pedidos, e de uma forma especial hoje, orando pela vida da família da nossa amada missionária Samara, nós tivemos aí, graças a Deus, um lindo testemunho para a glória do nosso Deus. Bom, queridos, a gente precisa caminhar, então ficam aí esses pedidos de oração, para que nós continuemos dia após dia apresentando ao Senhor. Eu queria rapidamente fazer menção, hoje nós chegamos a 300 mil mortes. É importante reforçarmos o cuidado. Saia de casa somente por necessidade. Talvez alguém vai dizer: pastor, se eu não sair de casa, a gente vai morrer de fome. Então eu entendo que é necessário, que você saia para trabalhar, mas sair para trabalhar não significa ser negligente. Existem decretos, existem algumas coisas que, de alguma forma, queridos, nós precisamos respeitar. E como dissemos, semana passada, quando esse decreto entrou em vigor, nós fizemos um informativo a toda a nossa igreja, justamente dizendo aos irmãos, às irmãs, se caso tivessem alguma necessidade, nos procurasse a nossa amada irmã Maria Helena, que é líder do nosso departamento de assistência social da igreja. E para a glória de Deus, nós identificamos algumas famílias que precisavam, tivemos a resposta da igreja que pôde ajudar, e para a glória de Deus, temos assistido aqueles que de alguma forma precisam. É claro que talvez a gente não vá conseguir alcançar todos, mas que Deus nos dê graça de alcançarmos aqueles que de alguma forma, sabe, queridos, o Senhor tem colocado um pouco mais próximo de cada um de nós. Que nós não vejamos nesse tempo pessoas próximas a nós passando por necessidades, que o Senhor nos dê graça de alguma forma partilharmos aquilo que Ele tem nos dado. Deus abençoe a igreja, a resposta que tem dado. Me permita também fazer menção, muitas vezes temos feito críticas com amor, não são críticas destrutivas, mas são críticas que têm o desejo de esclarecer. Quando a gente usa a expressão esclarecer, nós estamos pensando em clarear, iluminar, e sabe, queridos,
quando nós estamos em trevas, nós não vemos, nós não enxergamos, nós não compreendemos, tudo é escuro. Mas quando estamos na luz, né, as coisas precisam ser esclarecidas. E havia no meu coração uma indignação pela postura do nosso governo, em especial o nosso presidente. E um ano depois, glória a Deus, porque o nosso desejo não é que haja impeachment, não é nada disso, a gente não está defendendo nem A nem B, a gente precisa defender a verdade, que os nossos governantes tenham atitudes como a de hoje, de chamar responsabilidade, de reunir as autoridades e que possam juntos fazer o melhor pelo nosso país. Que em nome de Jesus nós continuemos orando e quando precisarmos fazer críticas construtivas, vamos fazer. Eu dizia por esses dias, não é? Alguém diz, mas quando faz uma crítica, está se rebelando. Não, queridos, a gente nunca se rebela, porque na verdade o nosso intuito, de forma nenhuma, é se levantar contra, é nada disso. Mas é que nós, como igreja, possamos enxergar as coisas como elas são. Existem muitas mentiras, muitas falsas informações, e a gente não pode se calar, vendo pessoas muitas vezes, perdidas, muitas vezes desinformadas, enfim, ficando confusas. O nosso Deus não é Deus de confusão, queridos. O nosso Deus é um Deus que, Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade e nós precisamos discernir o que é a verdade nesse momento tão delicado. Que o Espírito Santo nos ajude, nos guie em toda a verdade e que abençoe as nossas autoridades, abençoe a nossa nação, para a glória de Deus. Bom, tem muita gente com a gente, eu gostaria de poder citar o nome de todos os irmãos, todas as irmãs. Se você quiser colocar agora aqui, né, nos comentários, quem está assistindo com você, aonde vocês estão assistindo. Eu estou aguardando Pedro, né? Pedro e Gabi se casaram numa cerimônia muito reservada, diante daquilo que nós estamos vivendo. E o Pedro logo retornando, eu vou avaliar com ele o que nós temos, né? Para que a gente possa voltar, a partir dos comentários dos irmãos e das irmãs, sortearmos alguns prêmios que possam abençoar sua vida, sua casa e sua família. O ano passado, quando fizemos isso, muitas pessoas ganharam, infelizmente acabaram não vindo buscar, e aí nós temos alguns materiais que nós gostaríamos de novo, oferecer para os irmãos, para as irmãs que participam conosco, para aqueles que perseverarem até o fim, tá bom? Eu acho que eu vou mudar a estratégia. Falou, tem que deixar comentário no começo, no meio e no fim. Daí vai valer o sorteio. Vou pensar numa estratégia de ajudar você a participar do culto, tá? Claro que a gente não quer te obrigar a nada, mas a gente espera em Deus que essa programação seja uma bênção. Tá aqui, ó. O Natanael, né, tá junto da Elaine, Deus abençoe. O Rafa tá junto da família, né? Um beijo para mim, um beijo para o Gu, um beijo para o Dudu. A Sara, que está com a gente também. A missionária Andréia, né, que está com a gente, ó, diz que está em São Paulo e no Rio Grande do Sul, né? Lá no Sul é o Pedro e a Gabi. Então, que Deus abençoe em nome de Jesus. Dona Neuza está dizendo, ó, tô eu, Fábio, Larissa, Clarinha, glória a Deus, um beijo no coração de vocês, tá? Kathleen, Deus te abençoe. A Ana, um beijo no teu coração, tá, minha linda, em nome de Jesus. Continua cuidando desses lindão. Tem um lindão aqui, pastor Júlio, Ju, beijo no teu coração, morrendo de saudade, tá, lindão? Que Deus te abençoe, você, sua casa, sua família. Você sabe que eu te amo muito, então um beijo no teu coração, lindão. A Deia, enfim, falou que tem alguns livros lá. Ótimo, Deia. Estamos aceitando doação e aí a gente sorteia para a turma, tá bom? Dê já um beijo no teu coração, tá? Que boa notícia que a Samara nos deu a respeito da família. Que Deus continue te abençoando. Está com a gente também a Samanta, a tia Ana Lu, a Fran, um beijo para vocês. A Ivani está lá com o Vitor, Vi. Beijo no coração, Ivani também. Su está com a gente, a Sueli e o Jorge. A irmã Meire está dizendo aqui, ó. Rebeca, Meire, Antônio, como é que é isso? Em Nova York? O que é isso aí? Estou de olho, hein? É a rua que chama Nova York? Eu estou de olho, hein? Deus abençoe vocês, irmã Meire. Um beijo para a dona Mazé. Enfim, um beijo para toda a família, né? Para a glória de Deus. Olha, a irmã Eli diz que não pude ainda buscar, mas o meu está na... Tá bom, a gente sorteia para outro, tá, irmã Eli? Beijo no coração da senhora. Pazão, beijo no teu coração, lindão. Está no trabalho, mas está ligadinho. Que Deus abençoe. Bom, queridos, acho que é isso.
Tia Pã está com a gente, Marcão, beijo no coração de vocês, tá? E que Deus abençoe muito, né? Está com a gente a Neuzinha também. Neuzinha, beijo no coração, tá? Você, Deus, Espírito Santo, é isso aí, né? A palavra de Deus diz que a gente nunca está sozinho. O Senhor fez uma promessa dizendo: eis que estarei convosco por todos os dias da sua vida, até a consumação dos séculos. Que a boa mão do Senhor seja sobre vocês, sobre a casa de vocês, sobre toda a família, em nome de Jesus. Olha, irmão Antônio está dizendo, lá do Maranhão, a turma está com a gente, né? E glória a Deus. Bom, queridos, deixa então nos comentários, que Deus te abençoe. Obrigado pelo prestígio, eu espero em Deus que você seja abençoado. Nós, no domingo, falaríamos sobre o Sermão da Montanha, falaríamos sobre as bem-aventuranças, mas a gente precisou, num momento tão delicado, falar a respeito da morte, falar a respeito de uma palavra que nos consola, nos conforta, e hoje, então, nós vamos falar sobre o Sermão da Montanha. Você que tiver com a sua Bíblia, puder abrir comigo em Mateus, no capítulo de número 5, por favor. Eu quero, enquanto você abre, fazer menção, a gente também está aqui com a Juju. Júlia é líder do departamento de dança. Nós entendemos que a dança também faz parte da adoração na igreja, e com todo o distanciamento, máscara, né? Eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus nos dá de prestarmos esse culto. A igreja está fechada, as portas, nós não estamos colocando a vida de ninguém em risco. Eu vi algo esses dias que me trouxe muita tristeza. Uma igreja fazendo culto dentro de um ônibus, né? Já que não podemos cultuar na igreja, vamos cultuar no ônibus. Queridos, parece que a gente não entendeu, não se trata, sabe, de não pode na igreja, pode no ônibus. Pastor, mas os ônibus é lotado, o metrô é lotado. Queridos, vamos entender que existem situações que não tem como evitar, mas talvez a gente possa tomar cuidado, a gente possa evitar. Daqui a pouquinho a gente volta a estar junto, a gente volta a estar com o templo aberto. A igreja do Senhor Jesus, ela nunca fecha, ela nunca morre. Então, que a gente entenda o que é ser igreja e que a gente não queira burlar as coisas, porque o pior disso tudo é que pessoas podem ser contaminadas. Não foram poucas pessoas que muitas vezes já vieram a falecer, pastores, amigos que faleceram, membros de igreja que faleceram. É importante que a gente tome cuidado. Amém? Mateus capítulo 5. Se você tiver com a sua Bíblia, abra por favor. Nós, na quarta-feira passada, falávamos da importância do ensino na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da igreja. A gente percebe que desde o Velho Testamento, o nosso Deus, Ele incentiva os pais a ensinarem os seus filhos, os pastores ensinarem o seu rebanho. De alguma forma, líderes foram levantados ensinando o caminho que se deveria andar. Pois bem, nessa passagem, é importante que a gente perceba, nós estamos falando de Mateus capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e assentou-se, e aproximaram-se dele os seus discípulos, e ele começou a ensiná-los, dizendo... Se nós lermos Mateus capítulo 4, versículo 23, 24 e 25, olha que interessante. Mateus capítulo 4, versículo 23, a palavra de Deus diz assim: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todos os tipos de doenças e enfermidades entre o povo. Sua fama espalhou-se por toda a Síria, e traziam enfermos acometidos de várias doenças e tormentos, endemoniados, epiléticos, paralíticos, e ele os curava. Seguiam grandes multidões da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e do outro lado do Jordão.
É interessante a gente observar esses 3 versículos e a gente perceber que a gente está falando de um Jesus que cura, um Jesus que liberta, um Jesus que fez milagres, mas um Jesus que também ensina. É importante que a igreja do Senhor Jesus entenda que Ele cura, Ele liberta, Ele faz milagres, Ele opera sinais, Ele opera maravilhas, como nós acabamos de ler. Mas existe um momento que o Senhor Jesus, Ele sobe no alto de um monte, se assenta e passa a ensinar aos seus discípulos. Existem multidões que muitas vezes buscam milagres, curas, sinais, maravilhas, mas muitas vezes não têm paciência para sentar e ouvir. Existem multidões que seguem Jesus para que o milagre aconteça, para que a cura, a libertação, estas coisas aconteçam, mas muitas vezes não se dedicam para se assentar e ouvir os ensinamentos do Senhor. Jesus, Ele sobe no monte, se assenta e passa a ensinar os seus discípulos. E o que Ele vai ensinar? Pois bem, Mateus capítulo 5, 6 e 7, nós vamos encontrar ensinamentos relacionados ao reino de Deus. São princípios do reino de Deus. Vai ensinar. Muitos dos ensinamentos de Jesus, nesses 3 capítulos, Mateus capítulo 5, não 6 tem e uma 7. relação com o reino dos homens. Nós vamos encontrar ensinamentos Muitas vezes, os relacionados ensinamentos de ao reino Jesus, de Deus. em Mateus 5, São 6 e princípios 7, do reino de confrontam Deus. aquilo que nós fomos ensinados. de Jesus, Porque nós nesses estamos 3 falando capítulos, de capítulo 5, verdade, não 6 tem uma e relação 7 do reino com o de Deus. Nós vamos Princípios encontrar muitas do reino vezes, de Deus. os ensinamentos E de Jesus, Jesus, quando quando começa a em falar Mateus das 5, bem-aventuranças, 7, do Ele reino está de falando Deus. das bem-aventuranças relacionadas ao seu reino, ao reino de Deus. Ele mesmo disse: o meu reino não é aqui. Princípios Muitas do reino de vezes, Deus. os É ensinamentos de importante que nós Jesus, quando entendamos. começa a falar das Quando Jesus fala das bem-aventuranças, bem-aventuranças, Ele está falando Ele está das apontando para mim e para relacionadas você ao seu um caminho reino, ao reino da felicidade. Ele mesmo disse: Ele de alguma forma está ensinando para mim e para você como é ser feliz no reino de Deus. Quando nós buscamos a tradução de bem-aventurado, a tradução é feliz, a tradução é afortunado. Você quer ser afortunado, então que você possa se dedicar para ouvir os ensinamentos de Jesus, para que você seja um homem bem-aventurado, um homem feliz, um homem afortunado, conforme os valores do reino de Deus. Mateus, no capítulo de número 5, a partir do versículo 3. Os irmãos estão reclamando de um retorno, foi corrigido já? Os irmãos, por favor, nos deem um feedback, tá bom? Conforme tiver alguma dificuldade, a gente entende a importância de vocês nos avisarem para que a gente possa corrigir, tá bom? Então, se melhorou, Mateus capítulo 5, versículo 3, a palavra diz assim: bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Se a gente pudesse esclarecer, trazer luz, clareza a este versículo, nós podemos dizer: feliz é o homem, feliz é a mulher, pobre de espírito ou humilde de espírito. Nós não estamos falando de pobreza, nós não estamos falando de miséria. Sabe, queridos, não tem uma relação com algo material. Mas a palavra de Deus diz bem claro: bem-aventurado os pobres de espírito. Tem gente que às vezes associa isso com pobreza, com miséria, e não tem nada a ver. Porque quando nós procuramos examinar este versículo, nós vamos entender que uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa humilde de espírito, num estudo que uma vez, há muitos anos atrás, eu li, e que me ajudou muito a entender o que significava ser pobre de espírito. Esse estudo dizia que pobre de espírito, humilde de espírito,
é aquele que tem consciência da necessidade de Deus. Eu tenho consciência que eu preciso de Deus. Eu sou consciente que sem Ele eu nada posso fazer. Eu tenho consciência que aquele que é pobre de espírito, humilde, aquele que sabe que sem Deus ele não é nada, o reino dos céus é dele. Sabe, queridos, eu sempre digo que eu conheço muita gente rica materialmente, mas que é humilde espiritualmente. E infelizmente eu já conheci gente que é pobre materialmente e que infelizmente é arrogante. É triste como às vezes as pessoas, sabe, deixam de ser humildes, deixam de ser muitas vezes, conforme esse versículo nos ensina. Às vezes, materialmente são pobres, têm dificuldades, mas infelizmente, mesmo assim, às vezes são soberbos, são arrogantes. Muitas vezes se fecham, não pedem ajuda. A palavra do Senhor nos mostra claramente, queridos. Feliz é o homem, feliz é a mulher, não que é pobre materialmente, mas que é pobre espiritualmente, que é humilde espiritualmente, que reconhece que sem Ele nada pode ser feito, e que sem Ele nós não vamos entrar no reino dos céus. Jesus queria ensinar para aquele povo, Jesus queria ensinar para os seus discípulos, esse primeiro degrau das bem-aventuranças. É importante que a gente entenda: bem-aventurado o pobre de espírito, pois dele é o reino dos céus. Tenha consciência de que sem ele você nada é. Eu tenho consciência da minha necessidade de Deus, e a Ele eu entreguei a minha vida, os meus caminhos, a minha vontade. Que você possa fazer isso também. Isso vai te fazer feliz. Isso vai te fazer um afortunado, segundo os princípios do reino de Deus. Versículo 4, Jesus continua dizendo: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Aqueles que convivem com a gente sabem que eu sou meio chorão. Eu choro para tudo. Eu choro mesmo, choro. Mas esse choro, ele tem uma relação com arrependimento. Bem-aventurado, feliz é o homem, afortunado é o homem ou a mulher que se arrepende dos seus pecados. Porque a palavra de Deus diz: serão consolados, será perdoado. Eu sempre que falo a respeito disso, eu procuro diferenciar arrependimento de remorso. Porque a gente convive com muita gente que não tem arrependimento, mas tem remorso. Como assim, pastor? Arrependimento, queridos, é aquela pessoa que se arrepende a tal ponto que ela não vai fazer a mesma coisa. Remorso, às vezes, é aquele que chora, principalmente diante de um público, ou muitas vezes no meio de uma enrascada, para se livrar daquilo, chora que é uma beleza. Mas não é um choro de arrependimento. Alguém diria que são lágrimas de crocodilo, mas a palavra de Deus diz que feliz o homem, feliz a mulher, que verdadeiramente se arrepende dos seus pecados. Queridos, quando eu falo sobre arrependimento, quando eu falo sobre alguém que não quer cometer mais o mesmo pecado, eu aprendi que ser homem de Deus, ser mulher de Deus, não significa nunca errar, mas significa nunca querer errar. Deus conhece o teu coração. Deus sabe exatamente quantas vezes você se arrependeu, ou quantas vezes foi somente um remorso. Deus sabe todas as vezes que você derramou lágrimas de um arrependimento sincero. E a palavra de Deus diz que Ele enxuga dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Que nessa noite o Espírito Santo te ajude a perceber que nós precisamos ser humildes de espírito, pobres de espírito, porque o reino dos céus é desses. Que nessa noite o Espírito Santo nos ajude a perceber que nós precisamos chorar, nós precisamos nos arrepender,
Porque a palavra de Deus diz que se nós nos arrependermos, nós seremos perdoados, seremos consolados. Que nós possamos nessa noite nos voltarmos para o Senhor, porque esse é o caminho da felicidade no reino de Deus. A humildade de espírito, o choro do arrependimento. No versículo 5, a palavra de Deus diz: bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Essa humildade tem relação justamente com isso. Existem algumas outras traduções para este versículo. Sabe, queridos, olha que interessante. Versículo 5, a palavra do Senhor, se vocês puderem me ajudar, no versículo 5 também: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra, é isso? Então, sabe, queridos, quando a gente pensa nessa mansidão, a gente está pensando justamente, né, em alguém que de alguma forma, sabe, queridos, tem a marca de um novo nascimento. Alguém que entendeu que sem Deus não era nada, pobre de espírito, humilde de espírito. Alguém que se arrependeu e quando é consolado, está desfrutando de uma nova vida. E a palavra do Senhor diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. A palavra do Senhor diz: aprendei de mim que sou manso e humilde e encontrará o descanso da vossa alma. Jesus era alguém manso, Jesus era alguém humilde. Bem-aventurados são os mansos. A palavra do Senhor diz que herdarão a terra. Sabe, queridos, acabou na nossa vida aquele negócio de ser feroz, aquele negócio muitas vezes, sabe, queridos, de querer resolver na força do seu braço, de muitas vezes dizer assim: eu sou pavio curto, eu estouro. Mansidão. O Senhor espera de mim e de você que nós sejamos mansos. Sabe, querido, ser manso não significa ser frouxo. Ser manso não significa ser bobo. Ser manso muitas vezes significa, queridos, que eu me faço de bobo. Muitas vezes eu passo por bobo, mas o meu Deus é aquele que me justifica. O meu Deus é muitas vezes aquele que me honra. Sabe, queridos, que em nome de Jesus, a palavra de Deus diz que no que depender de nós, tenhamos paz com todos os homens. Chega o tempo na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que é necessário que a gente entenda: bem-aventurado o manso, porque eles herdarão a terra. No versículo 6 diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Talvez você vai dizer: aí, pastor, mas aqui está dizendo bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, e no versículo anterior falou de ser manso. Quem tem fome e sede de justiça é alguém que quer se vingar, é alguém que quer que Deus vingue ele. Não, queridos, fome e sede de justiça é alguém que realmente está vivendo um novo nascimento, uma nova história na sua vida, e é alguém que se interessa, é alguém que busca, sabe, queridos, se alimentar espiritualmente, é alguém que busca um crescimento espiritual. Bem-aventurado é o homem, feliz é a mulher que tem fome e sede da verdade de Deus. Porque eu sempre digo que se faz justiça quando se tem a vitória da verdade. Quando se faz justiça? Quando a verdade prevalece. E eu sempre digo que um dia essa verdade que está nos instruindo nessa noite, nos ensinando nessa noite, um dia ela vai vencer. E quando ela vence, justiça será feita. O nosso Deus é justo, Ele é um justo juiz. Bem-aventurado sou eu, bem-aventurado é você, feliz sou eu, feliz é você. Afortunados somos nós, que temos fome e sede da verdade de Deus. Queridos, se volte para as Escrituras, se volte para a palavra, se alimente. O apóstolo Paulo escreve, outros servos do Senhor escrevem: leite vos dei a beber, porque ainda não suportais alimento sólido. Existem pessoas que muitas vezes ainda estão no leitinho, e glória a Deus, são novos convertidos, novas convertidas, pessoas que ainda não suportam alimento sólido.
Mas existem pessoas que muitas vezes estão há anos, que já poderiam estar comendo um alimento sólido, uma palavra muitas vezes mais forte, para você poder digerir melhor e para você se fortalecer espiritualmente. Mas muitos de nós vamos deixando o tempo passar, queridos, e que você não deixe que o tempo passe. Feliz o homem, feliz a mulher, que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. O versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus, no capítulo 7, versículo 1, diz: não julgueis para não ser julgados. O Senhor nos ensina a não julgarmos as pessoas, e o Senhor também nos ensina claramente que se a gente for misericordioso, a gente também vai alcançar misericórdia. Na oração do Pai Nosso, Jesus disse que se nós perdoarmos a quem Ele também vai nos perdoar. Existem algumas coisas no reino de Deus que a gente precisa entender. Às vezes a gente quer para a gente, mas não quer para os outros. Às vezes a gente quer que a misericórdia nos alcance, mas a gente não quer que a misericórdia alcance as outras pessoas. Sabe, queridos, um dia a misericórdia de Deus me alcançou, os meus pecados foram perdoados. Eu pude entender, como nós vimos aqui, a necessidade que eu tinha e que todos nós temos de Deus, a necessidade de arrependimento, a necessidade muitas vezes, sabe, de viver uma nova vida, uma nova história diferente, manso, humilde, uma nova vida onde a gente tem fome, tem sede de Deus, e a gente vai desfrutando de tudo isso, e a gente vai percebendo como é gostoso. Quanta gente diz: eu queria ter conhecido antes. Mas a gente nunca pode se esquecer de onde a gente saiu. A gente nunca pode se esquecer que o Senhor nos alcançou com a sua misericórdia. E que nós possamos também agir, alcançar outras pessoas com a mesma misericórdia. Quando nós falamos de misericórdia, nós estamos falando da miséria do coração. Misericórdia, se você separa essa palavra, é isso que você vai encontrar. A miséria do coração do homem. Um dia Deus olhou para a miséria do nosso coração e Ele se compadeceu de nós. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho. Mas Ele enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. Não foi só para você. Que o Filho de Deus possa alcançar outras vidas com misericórdia. E que Deus use a minha vida e a sua vida, para que em nome de Jesus, como está escrito: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. No versículo 8, a palavra de Deus diz: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. A pureza de coração, queridos, ela marca realmente uma nova atitude na minha vida e na sua vida. João, no capítulo 15, versículo 3 diz: vós estáis limpos por causa da palavra que tens ouvido. Eu sempre digo que a verdade de Deus entra, a mentira do diabo sai. Quanto mais a verdade de Deus entra, mais a mentira do diabo sai. Permita que nessa noite a palavra de Deus te limpe. Permita que nessa noite o amor de Deus que está escrito na sua palavra alcance a sua vida, a sua casa, a sua família. Seja limpo nessa noite, porque a palavra de Deus diz que aqueles que são puros de coração, aqueles que são limpos, são aqueles que verão ao Senhor. O salmista disse: quem subirá ao santo monte do Senhor? Aqueles que têm mãos limpas, aqueles que têm coração puro. Que você guarde no teu coração essa verdade. A palavra do Senhor caminha mais um pouco, e eu não quero ser pesado com os irmãos. A gente já está 1h36. A gente deve ter ficado aí uns 10 minutinhos para começar o culto. Então eu quero caminhar no máximo aí mais uns 10 minutinhos, tá bom? Para que a gente possa encerrar. No versículo 9 diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Sabe, queridos, a gente precisa ser aqueles homens e aquelas mulheres que vão influenciar pessoas, assim como Jesus. A gente precisa acalmar as tempestades. A gente precisa ser esse homem, essa mulher pacificador, aqueles que promovem a paz. Esse tempo que nós estamos vivendo
eu digo que é o tempo da igreja. Nós temos uma paz que a Bíblia diz que excede todo entendimento. Sabe, queridos, nós temos uma paz que a palavra de Deus diz que o mundo não pode nos dar. Então, essa paz que você tem, que você seja um transmissor dessa paz. Eu falava no domingo pela manhã, quando eu perdi meu pai, eu fui tomado por um desespero, eu não conhecia a palavra. Hoje, quando nós passamos por uma experiência de perder alguém que nós amamos, muitas vezes nós somos tomados de uma paz. Nós sabemos que a morte não é o fim, mas é uma passagem. Sabe, queridos, eu sempre brinco na igreja, eu falo, quem quer ir para o céu, levanta a mão. Todo mundo levanta a mão. E aí eu falo, quem quer morrer? Ninguém quer morrer. Todo mundo quer ir para o céu, ninguém quer morrer. E eu também não quero que você morra. Mas que você entenda, queridos. O apóstolo Paulo chegou num patamar onde ele dizia, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Somente alguém que entende o caminho da felicidade no reino de Deus, as bem-aventuranças, o que é ser afortunado no reino de Deus, somente alguém nessa condição pode dizer isso. Para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Que nós possamos estar prontos para tudo, que sejamos pacificadores, que os nossos casamentos sejam cheios de paz, que os nossos relacionamentos com os nossos filhos sejam cheios de paz, que o convívio da nossa igreja seja cheio de paz. Sabe, queridos, que nas redes sociais nós possamos ser transmissores de paz, que nesse tempo onde que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa reinar sobre a minha vida, sobre a sua vida, e que nós possamos transmitir isso. Bom, queridos, e aí a gente chega no 8º degrau dessa escadinha. O primeiro, a humildade. O segundo, o arrependimento. O terceiro, a mansidão. O quarto, o apetite espiritual. O quinto, a misericórdia. O sexto, a pureza de coração. O sétimo, a pacificação. E o 8º degrau, é um degrau que mostra agora que quando a gente chega nesse patamar, a gente tem que estar pronto para sofrer por amor a Cristo. Olha só o que está escrito no versículo de número 10. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vocês. O 8º degrau, o final dessa escada, é quando muitas vezes a gente está disposto a sofrer por amor a Cristo. Assim como no passado, tantos outros homens sofreram, tantas outras mulheres, que nós possamos estar prontos também muitas vezes para sofrer. A primeira coisa que a gente sofre é muitas vezes a perseguição das pessoas que, agora está indo para a igreja, você vai dar o dinheiro para o seu pastor, às vezes a nossa própria família. Sabe, queridos, eu convivendo um pouquinho na casa de recuperação, muitas vezes, sabe, encontrei famílias que, quando o ente querido se recuperou, as pessoas não gostaram disso. Como assim, pastor? Às vezes quando o cara estava bêbado lá em casa, e a mulher saía com outro homem, o filho também fumava maconha, a filha trazia o namorado para dormir em casa. Então, enquanto o papai estava bêbado em casa, estava acontecendo um monte de coisa, traição, prostituição, uso de drogas. Mas de repente essa pessoa se recupera, e às vezes a própria família não fica feliz. Por quê? Porque agora, como é que eu vou fazer? Agora meu pai não vai deixar mais eu trazer meu namorado para dormir em casa. Agora meu pai não vai mais deixar eu fumar maconha. Agora eu não vou poder ter um relacionamento extraconjugal. Sabe, queridos, existem muitas pessoas que infelizmente não estão dispostas a sofrer muitas vezes as perseguições, ou muitas vezes as aflições, por causa dessa nova vida. Eu já vi muita gente desistindo da caminhada. Às vezes por causa dessa família,
esse homem acabou sendo influenciado a voltar ao uso, voltar à destruição. Que tristeza! Uma família que poderia se alegrar, uma família que poderia viver uma nova vida. Pois bem, você que está assistindo essa programação, você que está recebendo essa palavra nessa noite, eu espero em Deus que você esteja disposto a passar por aquilo que você tiver que passar. Sabe, querido, só Deus sabe tudo aquilo que eu já passei na caminhada. Só Deus sabe tudo aquilo que você já passou. Mas é por isso que a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos perseverar até o fim. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça. Bem-aventurados sou eu e você, quando as pessoas infelizmente não entendem a nossa nova vida, quando se levantam contra mim e contra você, e como a palavra de Deus diz, mentindo. Muitas vezes te perseguem, te caluniam, te injuriam. Bem-aventurado você é, feliz você é. Se você é um homem ou uma mulher que realmente foi subindo esse degrau, que chegou nesse 8º degrau, chegou nesse momento da vida, onde as pessoas te perseguem, porque um dia você se arrependeu, porque um dia você, sabe, se tornou alguém humilde, alguém manso, alguém que tem fome e sede de Deus, alguém misericordioso. Se as pessoas te perseguem, te injuriam, porque agora você é um homem pacificador. Se as pessoas te perseguem por causa de tudo isso, bem-aventurado você é, feliz você é, porque o reino de Deus é assim, queridos. Quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, regozijai-vos e alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus. Eu queria deixar essa palavra para o teu coração. Grande é o vosso galardão. Grande é o galardão daqueles que não desistem, daqueles que não abandonam, daqueles que não olham para trás. Eu não sei tudo que você está passando, eu não sei quais as experiências que você está vivendo, as dificuldades que você tem enfrentado, mas eu entendo pela palavra que existe um ensinamento de Jesus a respeito do seu reino, que me ensina e te ensina a ser feliz. Eu queria convidar você a fechar os teus olhos. Eu quero fazer uma última oração, depois nós vamos louvar ao Senhor e nós vamos encerrar este culto. Se assim Deus permitir, domingo tem mais, a gente vai continuar aprendendo. Pastor, eu já li uma vez, já li duas. Pastor, eu já ouvi isso. Glória a Deus, queridos. Nos ajude a compartilhar estas verdades, as verdades do reino. Que você seja um instrumento para abençoar vidas, casas, famílias. Pai, eu quero em nome de Jesus orar, Senhor, juntamente com os teus filhos e filhas. Senhor, aqueles que participam desta programação nesta noite, eu espero que tenham recebido, Senhor, este ensinamento do Senhor com amor, com carinho, com alegria, que possam ter percebido cada passo, cada degrau, há muitas vezes nós darmos, há muitas vezes nós subirmos. Sabe, Deus, seja a humildade, o arrependimento, seja a mansidão, seja esta fome e esta sede, este apetite espiritual, seja, Senhor, esta questão da misericórdia, da pureza de coração, da pacificação, seja, Senhor, até mesmo a perseguição, tudo que nós tivermos que passar, Senhor, conforme a Tua palavra nos ensina, que nós possamos entender, Senhor, que feliz é o homem, feliz é a mulher, afortunado é o homem, afortunada é a mulher que passa por todas estas coisas, porque grande é o nosso galardão. Existe uma promessa, a tua palavra diz: aquele que espera no Senhor somente nesta vida, Deus, existem coisas que o Senhor tem reservado para nós na eternidade, e que nós possamos perseverar, Senhor, até aquele dia em que o Senhor virá buscar a tua igreja, buscar o teu povo, aqueles que perseveraram até o fim. Eu deixo esta palavra, Senhor, para a meditação da tua igreja. Eu deixo esta palavra, Senhor, para abençoar o teu povo nessa noite. Que o teu Espírito continue falando e nos ajudando, Senhor, a praticarmos tudo isso, porque assim o Senhor nos ensina. No nome de Jesus.
no nome de Jesus. Vamos declarar juntos nessa noite. Cante conosco, diga assim: ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar teu fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com seu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, e toca-me, oh, abraça-me, abraça-me, cura, oh, vem, unge-me. Diga ao Senhor: toca, toca. Vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Diga: vem sobre mim com teu manto, reina em mim com tua glória. Diga a ele: pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Se assim Deus permitir, domingo às 9h15 da manhã, nós estaremos dando início a mais um culto, a mais uma programação. Quero agradecer a Deus por todos os irmãos e irmãs que estão conosco. Espero em Deus que essa palavra tenha te ajudado, que esses ensinamentos de Jesus em Mateus 5, 6 e 7 nos abençoe nos próximos dias. Nós queremos agradecer ao trabalho que Marcinho, Claudemir tem feito. Você deve estar vendo o logo da igreja aparecendo na programação. E agora também dá para colocar um QR Code, é isso? O QR Code é do Pix e vai estar o número da conta também. Então tá, então vai aparecer para vocês, tá? Um QR Code que você pode utilizar, é o Pix da igreja. E vai aparecer também os dados bancários da igreja. Se sinta à vontade, mesmo nesse tempo de pandemia, para que você possa consagrar o seu dízimo, a sua oferta. Pode ter certeza que existem necessidades, existem compromissos a ser honrados, e que você seja um instrumento de Deus para nos ajudar, em nome de Jesus. Amém? Deu certo? O Cláudio apareceu? Então tá bom. Então eu fico feliz, né? Quero encerrar então este culto.
Estou esperando aparecer aqui pra gente, né? Pra gente poder ver. Leva um tempinho, né? Então, existe um delayzinho, né? Do ao vivo, até chegar aí para os irmãos. Mas daqui a pouco então vai estar aparecendo esse, olha que legal, apareceu aí pra gente os dados da igreja e também esse QR Code que você pode utilizar para fazer a sua contribuição. Bom, queridos, acho que é isso. Minha palavra de gratidão a Deus, aos irmãos que aqui estão, aos irmãos que participaram conosco. Até domingo, se assim Deus permitir, nós continuamos em oração. Os irmãos têm o nosso contato, têm liberdade para mandar mensagem, para que a gente possa acompanhar os irmãos, pastorear os irmãos, mesmo nesse momento onde nós não podemos estar tão próximos. Amém? Deus abençoe. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as ricas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida desde agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Deus abençoe. Até domingo, se assim Deus permitir, em nome de Jesus.